basco pode ser tanto uma identidade cultural ou uma referência geográfica, na fronteira entre França e Espanha. O total do País Basco seria formado pela junção de duas comunidades autônomas que atualmente fazem parte da Espanha, mais o País Basco francês, parte de um departamento maior. A soma de tudo isso dá cerca de 20 mil quilômetros quadrados, com 3 milhões de pessoas. Desses, um terço se identifica plenamente como basco, seja por sua herança familiar, costumes ou idioma. Basco virou um grande campo de batalhas por séculos. A mais conhecida delas é a da passagem de Roncesvalles, em 778. Um grande exército basco conseguiu emboscar a retaguarda do exército franco de Carlos Magno nas passagens montanhosas dos Pirineus. A emboscada basca era uma represália ofensiva franca contra Pamplona. No século IX, será formado ali o Reino de Pamplona, posteriormente de Navarra, com seu primeiro rei, um líder tribal basco. O Reino de Navarra foi um dos mais poderosos reinos católicos ibéricos durante a reconquista contra o califado muçulmano. No século XVI, após uma crise dinástica e conflitos internos, a parte sul de Navarra foi conquistada por Castela e tornou-se parte da Espanha. A parte norte manteve sua independência, mas foi absorvida na França quando o rei de Navarra herdou o trono francês. Por isso que hoje, uma pequena parte do País Basco é posse francesa. Na Idade Moderna, progressivamente, a região foi assimilada por Castela dentro de uma identidade espanhola, no século XIX. Por um lado, a coroa acabou com a autonomia basca. Por outro, tivemos a ascensão dos nacionalismos, fenômeno que também ocorreu no País Basco, situação semelhante à da Catalunha. Por exemplo, em 1895 é elaborada a atual bandeira basca, em meio a uma maior valorização do idioma basco, em poemas, músicas e literatura. No início do século XX, a autonomia basca foi a principal pauta política da região, dividindo os partidos bascos. A busca por autonomia, porém, vai colocar a maioria dos bascos no lado republicano na Guerra Civil Espanhola. O governo autoritário de Franco, estabelecido em 1936 e que durou 40 anos, era ferrenhamente contra as identidades regionais, especialmente anti-basco. O idioma e os símbolos bascos foram proibidos. Nesse contexto, em 1959, é formado um movimento político chamado Pátria Basca e Liberdade, sigla ETA em basco, que demandava autonomia. Em 1968, o grupo adotou a luta armada, condenado pelo governo espanhol e outros governos como uma organização terrorista. Após a morte de Franco, em 1975, o ETA expandiu suas operações, acreditando que aquele era o momento ideal de buscar a independência contra o novo governo de um jovem rei inexperiente. Nas décadas de 1970 e 1980, o conflito basco ganhou atenção internacional, marcado por diversos episódios de violência entre grupos nacionalistas bascos, cujo maior exemplo era o ETA, grupos pró-Espanha no País Basco e forças policiais e do governo. A situação era agravada pela crise econômica da Espanha na década de 1980. Simultaneamente, em 1979, o País Basco voltou a ter autonomia, que progressivamente cresceu, fazendo o ETA perder cada vez mais apoio popular, que favorecia uma solução pacífica e política. Desde a década de 1990, o grupo quase não tinha apoio popular entre os bascos. O atual primeiro-ministro espanhol já disse que a entrega das armas, o anúncio da dissolução e o pedido de perdão não são suficientes, que investigações e processos irão continuar. De qualquer maneira, esperemos que seja o começo de uma paz duradoura